Imagine por um momento, uma mulher que viveu por 90 longos anos. Ela viu as estações mudarem inúmeras vezes, assistiu gerações nascerem e partirem e carregou uma dor silenciosa em seu coração por décadas. Essa mulher é Sara. Agora, imagine o choque puro e avassalador, e a alegria imensa que ela deve ter sentido ao descobrir que estava grávida do filho que esperou por toda a vida. Isso não é um mero conto de fadas ou uma lenda sussurrada através dos tempos. É a verdadeira história de Sara e o milagre profundo que mudaria para sempre o curso da história humana. Esta é a história de um amor tão poderoso que desafiou as próprias leis da natureza. Um amor que se tornou a base de uma promessa divina. Bem-vindos, amigos da fé, a uma jornada de volta no tempo. Meu nome é Valdirley Massola, e nos próximos momentos, vamos mergulhar fundo em uma das narrativas mais tocantes e fundamentais já registradas. Vamos explorar como o amor duradouro entre Abraão e Sara, um amor testado pelo tempo, pela dúvida e pelas duras realidades de seu mundo, culminou em um dos maiores milagres da história antiga. Esta é uma história que começa com uma promessa que parecia totalmente impossível, uma promessa sussurrada por Deus nos corações de duas pessoas idosas vivendo em uma terra árida, uma promessa que acabaria por dar origem a uma nação e a um legado que perdura até hoje. Esta exploração é a primeira parte de uma série especial de 2 partes, dedicada a Isaac, o filho tão esperado da promessa. Seu nascimento não foi apenas um evento familiar. Foi um evento cósmico, um marco na grande narrativa da fé que apontaria para um futuro cheio de esperança e redenção. Então preparem-se, amigos da fé, para descobrir como recentes escavações arqueológicas, conduzidas por algumas das mais prestigiadas universidades de Israel, estão agora revelando que o nascimento de Isaac foi muito mais extraordinário e historicamente fundamentado do que poderíamos ter imaginado. As evidências estão se acumulando e a história que elas contam é absolutamente tirar o fôlego. Estamos prestes a preencher a lacuna entre as escrituras antigas e a ciência moderna, entre uma história de profunda fé pessoal e os artefatos tangíveis que estão sendo desenterrados do próprio solo onde esta família incrível viveu. A jornada em que estamos embarcando não apenas iluminará as páginas da Bíblia, mas também fortalecerá nossa compreensão das realidades históricas que sustentam esses relatos sagrados. Veremos como o mundo de Abraão, Sara e Isaac era um lugar real e próspero, cheio de desafios e maravilhas, e como sua história de fé está gravada não apenas em textos sagrados, mas nas próprias pedras da Terra Santa. Prepare-se para uma revelação. A história de amor de Abraão e Sara é, sem dúvida, uma das narrativas mais comoventes e profundamente humanas da antiguidade. Eles eram um casal unido por décadas, mas enfrentavam a dor silenciosa e persistente da infertilidade. No contexto cultural da época, isso não era apenas uma decepção pessoal. Era uma crise social e existencial profunda. Filhos eram a garantia do legado de uma família, sua sobrevivência e sua própria identidade. Ser sem filhos significava enfrentar um futuro de incerteza e carregar um pesado fardo de fracasso percebido. Sara, cujo nome original, Sarai, se traduz como minha princesa, era de fato uma mulher de grande estatura e graça, mas vivia com essa dor inominável. A Bíblia, em Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 2, captura o ponto de virada de suas vidas com uma simplicidade bela e um poder profundo. O texto diz: "E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado." Este foi o momento em que o impossível se tornou possível. O momento em que décadas de oração e anseio foram respondidas da maneira mais milagrosa imaginável. Foi o cumprimento de uma promessa divina que o sustentou através de anos de peregrinação e espera, um testemunho de um Deus que se lembra e cumpre sua palavra. Mas você sabia, amigos da fé,
que existem antigas tradições judaicas que preservam detalhes ainda mais íntimos e surpreendentes sobre esse milagre incrível. O Talmud babilônico, um vasto compêndio da lei e da tradição judaica compilado entre os séculos III e VIII, guarda uma tradição fascinante. Sugere que, quando Sara concebeu Isaque, não foi apenas seu ventre que foi milagrosamente aberto, mas todo o seu ser foi renovado. Sua juventude foi, de certa forma, restaurada. Esta foi uma completa transformação física, que serviu como um sinal inegável para todos ao redor deles do imenso poder do Deus que adoravam. De acordo com o Midrash, outra antiga coletânea de ensinamentos rabínicos, essa renovação foi lindamente detalhada. Disse que Sara, aos 90 anos, não apenas engravidou, mas também viu sua aparência física rejuvenescer. Seu cabelo, antes grisalho pela idade, recuperou sua cor jovem, e sua pele, marcada pelo sol do deserto e pela passagem do tempo, recuperou sua vitalidade e suavidade. Este não foi meramente um milagre de fertilidade. Foi uma restauração abrangente, um testemunho poderoso e visível para todas as tribos e nações vizinhas de que o Deus de Abraão era um Deus de vida, renovação e transformações impossíveis. Foi um sinal de que sua bênção era real e tangível. O nome dado a essa criança milagrosa, Isaque, é profundamente significativo, ecoando com camadas de emoção, dúvida e, finalmente, alegria. Em sua forma hebraica original, Itshak, o nome significa ele rirá, ou simplesmente riso. Essa única palavra encapsula toda a jornada emocional de seus pais, particularmente de sua mãe. Sara serve como um lembrete permanente do momento em que uma promessa divina parecia tão absurda, tão contrária às leis da natureza e da experiência humana, que a única resposta possível era um riso. Esse não era um riso de alegria, mas um nascido de uma vida inteira de esperança adiada e da dura realidade de seu corpo envelhecido. Era um riso que questionava a própria possibilidade da palavra de Deus se tornar carne. A história por trás do nome é profundamente pessoal e revela um momento de vulnerabilidade humana e crua. Quando os mensageiros divinos visitaram Abraão e declararam que sua esposa, de 90 anos, Sara, daria à luz um filho dentro de 1 ano. Sara estava ouvindo da entrada de sua tenda. A ideia era tão descabida, tão além do reino de tudo o que ela já havia conhecido ou visto, que ela riu para si mesma. Como registrado em Gênesis, capítulo 18, versículo 12, ela pensou: depois de estar desgastada e meu senhor velho, terei prazer? Foi uma reação privada, interna, uma mistura de incredulidade e talvez um toque de divertimento cínico diante de uma promessa que parecia zombar de seus longos anos de esterilidade. Esse momento de riso não passou despercebido por Deus. Ele questionou diretamente Abraão: por que Sara riu? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta paira no ar, uma repreensão gentil, mas firme à limitação humana diante do poder divino. Sara, em seu medo, inicialmente negou sua reação, mas o ponto havia sido feito. Seu riso, nascido da dúvida, seria transformado. O nome de seu filho não seria uma marca de sua vergonha ou descrença, mas sim um testemunho da capacidade de Deus de transformar o ceticismo humano em uma fonte de celebração sem fim. O nome Isaque ligaria para sempre a memória de sua dúvida à realidade da fidelidade de Deus. Essa história é uma poderosa lição sobre como Deus nos encontra em nossos momentos mais humanos. Ele não exige uma fé perfeita e inabalável. Ele entende nossas dúvidas, nossos medos e até mesmo nosso riso cínico. A história de Sara é identificável, porque sua reação foi tão incrivelmente humana. Ela não era uma santa impecável, mas uma mulher real lutando com uma promessa que desafiava toda a lógica.
O nome Isaque se torna um belo símbolo de graça, mostrando que Deus pode pegar nossos momentos mais fracos, nossos instantes de descrença, e tecê-los no próprio tecido de seus maiores milagres, transformando um momento privado de dúvida em uma declaração pública de seu poder e bondade para todas as gerações testemunharem. Vamos mergulhar mais fundo no contexto da risada de Sara, pois ela fala muito sobre a condição humana quando confrontada com o divino. A vida dela tinha sido uma jornada longa e árdua, definida por uma realidade central e dolorosa. Ela não podia ter filhos. Na sua cultura, o valor de uma mulher estava intrinsecamente ligado à sua capacidade de prover herdeiros. Por 90 anos, ela carregou esse estigma social e essa dor pessoal. Cada mês que passava, era uma confirmação renovada de sua infertilidade. Seu corpo, antes jovem e cheio de potencial, agora, em suas próprias palavras, estava gasto. Os ciclos naturais da vida haviam cessado para ela há muito tempo, tornando a promessa de um filho não apenas improvável, mas biologicamente impossível do ponto de vista humano. Imagine a cena da perspectiva dela. Ela está dentro da tenda, fazendo suas tarefas diárias. Uma senhora acostumada aos ritmos tranquilos de um lar sem crianças. Lá fora, seu marido, igualmente idoso, está entretendo estranhos que fazem uma declaração que soa como pura fantasia. Um bebê? Agora? Depois de todas essas décadas de orações fervorosas que aparentemente não foram respondidas? A promessa não foi apenas uma surpresa. Foi um choque para um coração que há muito tempo se blindara contra a decepção. A risada dela foi um reflexo involuntário, um escudo contra a dor de esperar por algo que parecia cruel, até mesmo considerar. Foi o som de um sonho, há muito enterrado, sendo falado em voz alta à luz implacável do dia. Este momento destaca uma profunda tensão entre fé e experiência. Sara tinha fé em Deus. Ela havia seguido seu marido Abraão de sua terra natal para uma terra estrangeira com base nas promessas de Deus. No entanto, essa promessa específica de um filho de seu próprio corpo parecia contradizer tudo o que ela sabia sobre a vida, o envelhecimento e a biologia. Sua experiência gritava, impossível, enquanto a fé sussurrava, possível. Naquele momento, a voz de sua longa experiência era mais alta. A risada dela foi o som do mundo físico colidindo com o reino espiritual. O som da razão humana lutando para compreender um decreto divino que operava em um nível de realidade completamente diferente. Além disso, a risada de Sara contém um toque da tristeza agridoce do que poderia ter sido. Talvez fosse uma risada tingida de arrependimento pelos anos perdidos, pela juventude que se foi, pelo sonho da maternidade que ela há muito havia abandonado. Foi uma resposta emocional complexa, não uma simples zombaria. Foi a risada de uma mulher que havia feito as pazes com seu destino, apenas para ter essa paz completamente virada de cabeça para baixo por uma promessa que era ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Isso nos lembra que a fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de confiar mesmo quando nossa experiência nos diz para proteger nossos corações de mais dor e decepção. A verdadeira genialidade do plano de Deus se revela na espetacular transformação do riso de Sara. O que começou como uma expressão particular de incredulidade e dúvida se tornou, sabe, o próprio tema do seu testemunho público. Quando a promessa se cumpriu e ela segurou seu filho Isaque nos braços, seu riso renasceu. Não era mais a risadinha quieta e escondida do ceticismo, mas uma gargalhada alta, desinibida e contagiante de pura e inalterada alegria. Ela mesma proclama essa linda reversão em Gênesis capítulo 21, versículo 6, declarando: Deus me trouxe riso, e todos que ouvirem sobre isso rirão comigo. O milagre foi tão imenso, tão alegre, que exigiu ser compartilhado. Essa declaração é incrivelmente poderosa. Sara entendeu que a história do nascimento de Isaque não era apenas para ela e Abraão.
era uma história para o mundo. Sua alegria pessoal estava destinada a se tornar uma fonte de celebração comunitária. Ela vislumbra um efeito cascata de riso, espalhando-se de sua tenda por toda a sua comunidade e por gerações. Qualquer um que ouvisse falar de uma mulher de 90 anos dando à luz, da promessa de Deus tão milagrosamente cumprida, seria compelido a se juntar ao seu riso alegre. O nome Isaque, ele ri, tornou-se uma profecia cumprida não apenas em seu nascimento, mas na reação que ele inspiraria em todos que ouvissem sua história. Essa transformação simboliza uma das mensagens centrais da fé. Deus é especialista em transformar nossos maiores pontos de fraqueza e dúvida em nossos testemunhos mais poderosos. A mesma coisa que causou o ceticismo de Sara, sua idade avançada, tornou-se a peça central do milagre. Deus não apagou o momento de dúvida dela, Ele o redimiu. Ele pegou o riso de incredulidade dela e o santificou, transformando-o em um riso de louvor. Isso mostra que nossas fragilidades humanas não são obstáculos ao plano de Deus, mas são frequentemente a própria tela sobre a qual Ele pinta suas mais magníficas obras de arte, demonstrando seu poder mais claramente contra o pano de fundo de nossas impossibilidades percebidas. Em última análise, a história do riso de Sara e do nome de Isaque é um profundo encorajamento para todos nós. Ela nos ensina que está tudo bem em lutar, ter dúvidas e sentir que as promessas de Deus parecem muito distantes ou impossíveis para nossas próprias vidas. A jornada de Sara mostra que Deus é paciente com nossa humanidade. Ele pode pegar nossos momentos mais céticos e transformá-los em ocasiões de alegria avassaladora. A história dela nos convida a acreditar que nossos próprios momentos de dúvida privada podem um dia se tornar a base para um testemunho público da incrível fidelidade de Deus, criando um riso de pura alegria que nós também podemos compartilhar com o mundo. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora vai surpreender de verdade. Amigos da fé. A história de Isaque e sua família não está confinada apenas às páginas de textos antigos. Descobertas arqueológicas surpreendentes em um lugar chamado Tel Beer-Sheva estão fornecendo provas tangíveis do mundo em que essa família extraordinária viveu, lutou e, por fim, prosperou. Essas descobertas confirmam o contexto histórico de suas vidas em detalhes de tirar o fôlego. As escavações, lideradas pela renomada Universidade de Tel Aviv, entre 1969 e 1976, sob a direção especializada dos arqueólogos Yohanan Aharoni e Zeev Herzog, desenterraram uma das cidades mais sofisticadas e bem planejadas da era bíblica, um lugar que Abraão, Sara e Isaque teriam chamado de lar. É aqui que a história salta da página sagrada para a terra empoeirada. Tel Beer-Sheva não era um posto avançado primitivo no meio de um deserto árido. Era um centro urbano próspero e organizado, o coração administrativo de toda a região do Negev. A imagem que emerge dessas décadas de escavação cuidadosa não é de uma família nômade vivendo isoladamente, mas de um clã poderoso integrado a uma cidade movimentada. Isso transforma completamente nossa compreensão de suas vidas diárias. Adiciona uma camada de realidade histórica à narrativa bíblica, que é ao mesmo tempo convincente e que fortalece a fé, mostrando que sua história está ancorada em um tempo real e em um lugar real e verificável. A Bíblia conecta explicitamente os patriarcas a esta cidade. Foi em Beer-Sheva, que significa Poço dos Sete ou Poço do Juramento, que Abraão fez uma aliança com Abimeleque, garantindo seus direitos a uma fonte vital de água. Foi aqui que Isaque mais tarde reconstruiu os poços de seu pai e também fez um pacto, confirmando a presença e influência de sua família na região. A evidência arqueológica agora nos mostra que a Beer-Sheva, da época de Isaque, era um lugar digno de eventos tão importantes. Era uma cidade fortificada, um centro de comércio e um testemunho da engenhosidade de seus habitantes,
fornecendo um pano de fundo rico e detalhado para os relatos bíblicos. O que os arqueólogos encontraram em Tel Beersheva nos força a atualizar nossas imagens mentais da idade patriarcal. Em vez de imaginar Isaac como um simples pastor vagando por uma paisagem desolada, agora podemos imaginá-lo caminhando pelas ruas estruturadas de uma cidade planejada. Podemos imaginá-lo interagindo com comerciantes, oficiais e outras famílias dentro da segurança de suas fortes muralhas. As descobertas aqui fornecem uma poderosa confirmação de que o mundo descrito no livro de Gênesis não era uma paisagem mítica da imaginação, mas uma sociedade complexa e desenvolvida cujos restos ainda podemos tocar e estudar hoje, preenchendo a lacuna entre fé e história de uma forma verdadeiramente profunda. De todas as descobertas incríveis feitas em Tel Beersheva, talvez a mais impressionante tenha sido o extraordinário sistema de água da cidade. Esta era uma obra-prima da engenharia hidráulica antiga, um sistema tão avançado que rivalizaria com os grandes impérios da época. O que os arqueólogos desenterraram não foi apenas um poço simples, mas uma rede complexa e brilhantemente projetada para capturar, canalizar e armazenar o recurso mais precioso do deserto, a água. A peça central deste sistema era um enorme poço principal, escavado a impressionantes 17 metros de profundidade em rocha sólida, um testemunho da pura determinação e habilidade dos construtores da cidade. Este poço era a tábua de salvação de toda a comunidade. Este poço profundo estava engenhosamente conectado a uma característica ainda mais impressionante: um colossal reservatório subterrâneo. Esta cisterna escondida era capaz de armazenar incríveis 700 mil litros de água. Deixem isso cair a ficha por um momento, amigos da fé. Esta era uma reserva de água em escala industrial, projetada para sustentar toda a cidade durante as longas estações secas e potenciais períodos de estiagem. Isaac, o filho da promessa, não cresceu em um lugar de escassez constante. Ele foi criado em uma cidade que possuía uma infraestrutura mais avançada e mais confiável do que muitos lugares no mundo têm hoje. Esta era uma cidade construída para permanência e prosperidade. A genialidade da engenharia não parou por aí. O sistema incluía uma série de canais cuidadosamente construídos e revestidos de gesso que serpenteavam pela cidade. Esses canais foram projetados para capturar o precioso escoamento da água da chuva durante a breve estação chuvosa e direcioná-lo das ruas e praças públicas para o enorme reservatório. Isso demonstrou uma compreensão excepcional de hidrologia e planejamento urbano. Cada gota de água era gerenciada com incrível previsão. Este contexto dá um novo peso às narrativas bíblicas em Gênesis, que descrevem conflitos ferozes por poços. A água não era apenas para beber. Era a base da riqueza, poder e sobrevivência, tornando o controle sobre um sistema como este uma questão de vida ou morte. A existência de um sistema de água tão sofisticado muda fundamentalmente como vemos a prosperidade da família de Isaac. A Bíblia nos diz que Isaac se tornou extremamente rico, com vastos rebanhos e gado. Esse nível de sucesso agrícola teria sido impossível sem acesso a um suprimento de água estável e abundante. A evidência arqueológica de Tel Beersheva fornece a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela nos mostra a própria infraestrutura que tornou tal prosperidade possível. Prova que os relatos bíblicos do sucesso de Isaac não são contos exagerados, mas são perfeitamente plausíveis dentro do contexto tecnológico avançado da cidade que ele chamava de lar. A engenharia avançada do sistema hídrico era apenas um aspecto do incrível planejamento urbano descoberto em Tel Beersheva. A cidade em si era um modelo de vida organizada, protegida por defesas formidáveis e disposta com um plano claro e lógico. Os arqueólogos desenterraram muralhas maciças, com impressionantes 4 metros de espessura, que teriam servido como um poderoso impedimento para quaisquer potenciais invasores. O acesso à cidade era controlado por um grandioso portão de 4 câmaras.
uma característica clássica dos principais centros administrativos israelitas daquele período. Não era um portão de aldeia simples, era uma estrutura complexa que servia como um bastião defensivo, uma praça pública e um local onde julgamentos legais eram feitos. Dentro dessas muralhas, a cidade era meticulosamente organizada. Uma rua principal circulava toda a cidade. Logo dentro das muralhas, com casas residenciais construídas contra o lado interno das defesas da cidade, suas paredes traseiras formando parte da fortificação. Este design inteligente maximizava tanto o espaço habitacional quanto a segurança. No centro da cidade, os arqueólogos desenterraram as fundações de uma grande cidadela, provavelmente a residência do governador da cidade e o coração de sua administração. Esse layout ordenado fala de uma forte autoridade central e de uma sociedade que valorizava a ordem, a segurança e a comunidade. A família de Isaac vivia em um ambiente urbano estruturado e bem governado. Uma das descobertas mais significativas foi um enorme complexo de armazenamento localizado perto do portão da cidade. Essa área, cobrindo mais de 6.500 pés quadrados, consistia em 3 grandes armazéns, cada um dividido em longos corredores. Dentro desses armazéns, os escavadores encontraram centenas de vasos de cerâmica uniformes, incluindo tigelas, cálices e jarros de armazenamento. A escala gigantesca desse complexo e a uniformidade da cerâmica sugerem que este era um ponto de coleta centralizado de impostos e dízimos, pagos na forma de grãos, azeite e vinho. Essa descoberta confirma o papel de Beer-Sheva como o principal centro administrativo e econômico para toda a região circundante, exatamente como a narrativa bíblica implica. Essa evidência pinta um quadro vibrante da vida diária. Podemos imaginar o movimentado portão da cidade com fazendeiros trazendo seus produtos para os armazéns, comerciantes negociando na praça e crianças brincando nas ruas. Este era o mundo que Isaac conhecia. A riqueza e o status de sua família teriam sido profundamente entrelaçados com a vida econômica e política desta cidade sofisticada. Os artefatos tangíveis, a cerâmica, as fundações das casas, as poderosas muralhas, tudo serve para fundamentar a história bíblica em uma realidade histórica sólida e verificável. A vida de fé descrita em Gênesis foi vivida em meio ao burburinho de uma próspera metrópole antiga. Embora o planejamento da cidade e o sistema de água fossem impressionantes, houve uma descoberta em Tel Beer-Sheva que realmente revolucionou nossa compreensão do período e forneceu uma ligação direta e tangível com as práticas religiosas bíblicas. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram vários blocos grandes de calcário, cuidadosamente cortados que estavam claramente fora do lugar, tendo sido usados como material de preenchimento na parede de um edifício posterior. Ao removerem e examinarem cuidadosamente essas pedras, perceberam que haviam tropeçado em algo extraordinário. Eram as peças desmontadas de um grande altar com chifres, um tipo de altar descrito em detalhes na Bíblia, mas nunca antes encontrado em Israel. Quando a equipe de arqueólogos habilidosos remontou as pedras meticulosamente, a estrutura resultante era de tirar o fôlego. O altar reconstituído tinha quase 1,5 metros de altura, seus 4 cantos adornados com chifres distintos, exatamente como prescrito nas Sagradas Escrituras. Suas dimensões correspondiam perfeitamente às descrições bíblicas de altares usados para a adoração, como o detalhado em Êxodo. Esta foi a primeira vez na história da arqueologia que um altar israelita com chifres completo e em tamanho real foi descoberto. Foi um achado monumental, um objeto físico que parecia ter sido tirado diretamente das páginas da Bíblia e colocado nas mãos da ciência moderna. A análise do altar revelou uma história ainda mais fascinante. As evidências mostraram que o altar havia sido deliberada e cuidadosamente desmantelado. Os chifres foram intencionalmente quebrados, e as pedras foram respeitosamente reutilizadas nas estruturas da cidade.
Esse ato de desmantelamento corresponde perfeitamente às reformas religiosas do rei Ezequias de Judá, que são descritas na Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Ezequias buscou centralizar a adoração no templo em Jerusalém e ordenou a destruição de todos os outros altares e lugares altos em todo o seu reino. O altar desmantelado de Beer-Sheva é a evidência física direta desse grande evento bíblico. Esta descoberta é incrivelmente significativa, amigos da fé. Ela demonstra uma linha direta e ininterrupta de continuidade histórica entre os eventos descritos na Bíblia e as evidências físicas encontradas no solo. Prova que os escritores bíblicos não estavam inventando histórias, mas registrando a história real, incluindo detalhes sobre práticas religiosas e reformas políticas. A presença de um altar tão importante em Beer-Sheva confirma a imensa importância religiosa da cidade na época dos patriarcas e dos reis posteriores. Confirma que a fé de Abraão e Isaque foi praticada em lugares reais, com objetos reais de adoração, solidificando a conexão entre nossa fé e o fato histórico. Isaque representa uma figura única e de profunda importância entre os grandes patriarcas de Israel. Ele se destaca por uma razão simples, mas de grande significado. Foi o único que nunca saiu da terra prometida. Ao contrário de seu pai, Abraão, que embarcou em uma grande jornada de Ur dos Caldeus, e ao contrário de seu filho, Jacó, que passaria muitos anos na Mesopotâmia antes de retornar, Isaque permaneceu firmemente enraizado no solo que Deus havia prometido a seus descendentes. Ele nasceu em Canaã, viveu toda a sua vida em Canaã e foi sepultado lá. Isso o torna um poderoso símbolo de estabilidade, permanência e da continuidade inabalável da promessa da aliança de Deus com a própria terra. Sua vida se tornou a personificação viva da transição de uma existência nômade para uma vida agrícola e estabelecida. Enquanto Abraão era um andarilho que seguiu o chamado de Deus para o desconhecido, Isaque se tornou a âncora que assegurou a reivindicação da família sobre o território. Sua presença constante na terra de Canaã estabeleceu um precedente crucial para as gerações futuras. Ele não estava apenas de passagem, estava fincando raízes, tanto literal quanto figurativamente. Ele se tornou a ponte viva entre a promessa dada a seu pai e a nação que surgiria de seu filho, solidificando a conexão entre o povo e a terra de uma forma tangível e duradoura. Esse papel como o patriarca da continuidade é essencial para entender o desenrolar da história da salvação. A vida de Isaque demonstrou que a promessa não era apenas um conceito espiritual, mas uma realidade geográfica. Ao permanecer dentro das fronteiras da terra prometida, mesmo em tempos de fome, quando a lógica poderia ter ditado a mudança para o Egito, ele demonstrou uma confiança inabalável na capacidade de Deus de prover para ele exatamente onde ele estava. Ele foi diretamente ordenado por Deus em Gênesis, capítulo 26. Não desça ao Egito, viva na terra que eu lhe disser. A obediência de Isaque nesse assunto estabeleceu o padrão para a futura nação de Israel, definindo sua identidade como um povo intrinsecamente ligado a um lugar específico e sagrado. Sua história, portanto, não é de jornadas dramáticas para terras estrangeiras, mas do drama mais silencioso, porém igualmente profundo, de permanecer. É uma história de fidelidade no dia a dia, de cultivar a terra, cavar poços e construir um futuro no próprio lugar que Deus havia ordenado. O legado de Isaque é de resistência e estabilidade. Ele representa a crucial segunda geração, aquela que consolida os ganhos da primeira e garante que a promessa não seja perdida, mas seja transmitida com ainda maior força. Ele é o pilar silencioso sobre o qual o futuro de uma nação foi construído. Um testemunho do poder de permanecer fiel no lugar onde você foi plantado. A arqueologia em Beer-Sheva revela a agricultura e gestão hídrica avançadas, preparando o terreno para a notável história de Isaque.
A Bíblia diz, em Gênesis 26:12, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano, colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. No clima árido do Negueb, uma colheita assim era um milagre, evidência tanto do favor divino quanto da engenhosidade humana. O sucesso de Isaque não foi sorte, foi resultado da fé aliada à melhor tecnologia da sua época: poços, canais e reservatórios. Sua prosperidade era tão visível que provocou a inveja dos filisteus, mostrando o impacto real da bênção de Deus. O registro arqueológico em Beersheba dá credibilidade ao relato bíblico, mostrando como a fé e a ação prática andaram de mãos dadas. A colheita centenária de Isaque foi Deus abençoando o trabalho diligente, não uma espera passiva. Essa história nos ensina que a fé é ativa, usando cada recurso e oportunidade, confiando em Deus para o aumento. A Bíblia e a arqueologia juntas mostram que as promessas de Deus são reais, mensuráveis e transformadoras. A vida de Isaque é um testemunho. A fé funciona, e Deus multiplica o que dedicamos a Ele. A riqueza de Isaque é descrita na Bíblia e confirmada por descobertas em Tel Beersheba. Muralhas imponentes e um portão complexo garantiam a segurança para acumular e proteger a riqueza. Os vastos complexos de armazenamento da cidade, capazes de guardar enormes quantidades de grãos e bens, indicam uma sociedade que produzia um excedente significativo. A cerâmica padronizada encontrada nesses depósitos revela um sistema sofisticado de medição e distribuição. A prosperidade de Isaque estava ligada a esse ambiente organizado, gerenciando tanto o rebanho quanto a produção agrícola. A infraestrutura de Beersheba tornou possível a criação sistemática de riqueza, elevando Isaque a uma posição de poder regional. A evidência arqueológica transforma as afirmações bíblicas de abstratas em realidade concreta. As pedras e artefatos de Beersheba validam a escala da prosperidade de Isaque. Aqui, fé e história se cruzam, mostrando que a bênção divina e a sociedade humana trabalhavam de mãos dadas. A história de Isaque está ancorada na sólida realidade de uma cidade próspera e fortificada. A vida de Isaque faz a ponte da promessa de Deus de Abraão para Jacó, e a arqueologia espelha essa continuidade. Descobertas em Tel Beersheba, como o altar com chifres desmantelado, ligam os patriarcas às gerações posteriores. Descobertas científicas de estudiosos como Aharoni e Herzog fornecem confirmação externa do mundo bíblico. O trabalho deles fortalece a tese da confiabilidade histórica da Bíblia. A história de Isaque é sobre uma vida firme e fiel, Deus honrando sua palavra através das gerações. A prosperidade dele era um sinal da fidelidade de Deus à aliança, não apenas ganho pessoal. A arqueologia torna essas histórias tangíveis e críveis. Na parte 2, vamos explorar a história de amor de Isaque e novas descobertas em Tel Haror, aprofundando nosso entendimento da narrativa bíblica. Fiquem ligados para mais evidências de que fé e história são inseparáveis. O nascimento milagroso de Isaque e as ruínas de Beerseba mostram que a fé está viva, não é apenas história antiga. A jornada de Sara, da dúvida à alegria, ecoa nas pedras desenterradas pelos arqueólogos. Muralhas da cidade, poços e altares unem mito e realidade, tornando as histórias antigas tangíveis. Essas descobertas nos permitem vivenciar o mundo de Abraão, Sara e Isaque em detalhes vívidos. A fé muitas vezes começa com a dúvida, mas encontra realização na confiança, assim como o riso de Sara se transformou em alegria. O Deus que trouxe vida da esterilidade ainda opera milagres, às vezes revelados apenas através da história e da arqueologia. A história de Isaque nos lembra que cada obstáculo pode se tornar um novo capítulo de esperança. As pedras de Beerseba proclamam uma mensagem de esperança que ainda inspira hoje. As descobertas em Tel Beersheba nos convidam a unir passado e presente, enxergando a fé como uma realidade vivida.
Cada artefato narra uma história de resiliência, criatividade e confiança nas promessas de Deus. Esses achados nos desafiam a ver as narrativas bíblicas como crônicas de pessoas reais enfrentando desafios reais. As arqueólogas em Beersheba simbolizam a jornada contínua de descoberta e conexão com ancestrais espirituais. A jornada da fé é um caminho sem fim. Sempre há mais para desvendar, tanto na história quanto em nós mesmos. A promessa a Abraão e Sara ecoa através das gerações, nos convidando a crer e explorar. À medida que novas evidências surgem, somos chamados a ser participantes ativos na aventura da fé. A história de Isaac e as ruínas de Beersheba são só o começo. Sempre há mais para descobrir. Ao finalizarmos, somos desafiados a levar adiante as lições de fé, esperança e resiliência da história de Isaac e das pedras de Berseba. O legado deles é uma herança viva, esperando para ser reivindicada por cada nova geração. O mesmo Deus que trouxe riso para Sara e prosperidade para Isaac nos convida a confiar em suas promessas hoje. A parte 2 explorará a história de amor de Isaac e Rebeca e novas descobertas arqueológicas de Tel Haror. Antes de prosseguir, reflita sobre o impacto do nascimento milagroso de Isaac. Uma história de fé que transforma vidas e comunidades. As promessas de Deus permanecem firmes, esperando para serem redescobertas por cada coração que busca. Assim como Sara, que suas dúvidas se transformem em riso e sua espera em testemunho. Junte-se a nós na parte 2, enquanto continuamos desvendando as evidências de fé que moldam a nossa história.